Sejam bem-vindos ao canal Advento e vamos continuar no estudo do livro de Daniel, as profecias de Daniel. Bem, você já teve um sonho complicado, um sonho que você não lembrava, mas que te deixou muito angustiado? Pois é, a história de hoje conta a história de um homem, um rei, que teve um sonho e o perturbou muito. E esse sonho contou-se neste sonho a história do mundo, num só capítulo da Bíblia. Através desse sonho que esse rei teve, Deus usou o seu servo para contar toda a história dos reinos deste mundo. Fique conosco, se você está curioso, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar para que outras pessoas possam conhecer as profecias de Daniel também. E deixe seu like, pois agora vamos a fundo ao capítulo 2 de Daniel, conhecer as suas profecias e saber que história é essa, a história deste mundo num só capítulo. Começa agora nosso programa Advento. Daniel capítulo 2. O rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou muito, e ele buscou os astrólogos para interpretar o seu sonho. Eles não conseguiram adivinhar o sonho. Então o rei se irou muito e mandou que matasse todos os magos e astrólogos. O capitão da guarda Arioque foi buscar todos e encontrou Daniel, que pediu um tempo para consultar a Deus. Ele e seus amigos oraram e Deus, em visão à noite, deu a interpretação e o sonho a Daniel. Daniel procurou o rei Nabucodonosor e contou-lhe que o sonho foi de uma estátua que ele viu, cabeça de ouro, peito de prata, tronco de bronze, pernas de ferro e os pés de ferro misturado com terra. E uma grande pedra derrubou a estátua, esmiuçou tudo e se tornou um grande monte. Ele explicou também ao rei Nabucodonosor que isso significaria que ele era o primeiro, o grande rei Nabucodonosor. Logo em seguida viriam outros reinos inferiores e no final uma grande pedra que destruiria todos esses reinos, mas permaneceria para sempre no reino de Deus. Obrigado, Rose, pelo privilégio de participar dessa programação tão importante, que vai nos ajudar, vai ajudar muitas pessoas que precisam conhecer esse assunto de Daniel capítulo 2. Eu quero falar sobre o Daniel capítulo 2, porque ele traz uma história do nosso mundo, os reinos que estamos vivendo e até o estabelecimento do reino de Jesus Cristo, que nós tanto estamos esperando. Todos sabem que Jesus está voltando. E esse capítulo exatamente fala sobre esse assunto. Aconteceu o seguinte, que Nabucodonosor teve um sonho e ele ficou impressionado com o sonho. Ele sonhou e esqueceu. Você já sonhou e esqueceu? A gente fica frustrado. O rei ficou frustrado com aquela situação e então ele mandou chamar os sábios do reino, os sátrapas, aqueles pessoal sábio, os astrólogos, e disse: eu quero que vocês falem o que foi que eu sonhei e me dê a interpretação. Mas como eles iriam fazer isso? Eles até disseram para o rei: olha, rei, não há rei aqui sobre a terra que fique exigindo isso dos seus astrólogos, dos seus sábios, porque só Deus que sabe dessas coisas. E é verdade, só Deus sabe dos segredos da vida, não é? E então, ele ficou muito irado. Nabucodonosor ficou muito irado e mandou matar todos aqueles sábios. Eles eram poderosos, né? Então, como Daniel e seus companheiros estavam exilados lá, naquela ocasião, e ele era considerado os três, os quatro, né? Eram sábios, mandaram matar eles também, chamaram eles para participar e morrer também.
Mas Daniel, o homem de Deus, por isso que é tão importante a gente confiar em Deus, porque Deus resolve os nossos problemas. Ele falou, não faz, foi lá, me leva diante do rei lá. E disse, rei, por que você está apressando matar todo mundo aí, o sábio? Dá um tempinho, dá um tempo aí, e eu vou buscar o meu Deus e ele vai revelar tudo isso. E o rei concedeu esse privilégio para ele. Então, o Senhor revelou o segredo do sonho de Nabucodonosor. E foi isso. Ele sonhou uma estátua grande, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de cobre, as pernas eram de ferro e os pés em parte de ferro e parte de barro. Ele estava vendo a estátua quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão e esmiuçou, caiu nos pés da estátua e esmiuçou toda a estátua. Né? E a pedra encheu a terra. Se tornou tão grande que encheu toda a terra. E esse é o sonho até aí. A pedra esmiuçou tudo isso. Isso fez um grande monte que é o Rei de Cristo. Então, Deus me mostrou o segredo do seu sonho. Deus é poderoso, sabe que você é um rei poderoso, forte. E ele reconhece o Senhor com uma cabeça de ouro da estátua. Depois, vem a prata, um reino inferior ao teu. Depois entra um outro reino, que é o bronze. Depois entra as pernas de ferro. E depois entra nos pés da estátua, parte de ferro, parte de barro. Um reino dividido ali, os 10 dedos da estátua, 10 reinos divididos. E uma pedra cortada sem auxílio de mão caiu exatamente nos pés da estátua. Esmiuçou toda a estátua e a pedra encheu a terra. Porque essa pedra representa o reino de Jesus. Jesus vai fazer o reino dele aqui e ele não vai mais ser destruído. É um reino que será para sempre. E o rei ficou tão feliz, muito feliz, e nomeou Daniel como governador e pôs ali os seus companheiros como auxiliares. E foi assim que aconteceu com respeito à estátua que ele tinha sonhado. A cabeça de ouro, um símbolo popular de Babilônia, representa um império mundial babilônico que foi do ano 608 a 538 a.C. Velozes com muita conquista de Nabucodonosor. Logo em seguida, no ano 538, que é decrescente, antes de Cristo, estabeleceu-se o duplo império dos Medos e Pérsias. Representado, os persas foram mais fortes e os medos permaneceram mais tempo no poder, levantou-se um ao lado do outro. Logo em seguida vêm as conquistas, as vitórias muito rápidas dos 4 generais no comando de Alexandre Magno. Fizeram da Grécia um poder mundial, 531, que sucedeu os persas a 168 a.C. Logo em seguida surgiu, no ano de 168 a.C. até depois de Cristo, o reinado dos romanos, que foi também um império mundial. Por causa da severidade, da intolerância, da agressividade com o qual subjugavam as outras nações, esse império foi conhecido como o Império, os Reis de Ferro, pois você nota aí as pernas de ferro da estátua. Por fim, vemos os pés, devido à
imigração maciça durante o período de 351 a 476 d.C., o Império Romano foi dividido em 10 reinos, pequenos reinos da Europa. Se você pesquisar na história mundial, verá que esses reinos foram divididos, foram prósperos, mas não se uniram, pois o ferro misturado com o barro não se misturavam. Mesmo por casamentos, eles não conseguiram fazer com que se unissem. E se tornou então representando hoje a Europa. Nos dias desse rei, Deus suscitará o reino representado pelaquela pedra, que não será jamais destruído. Daniel 2:44. E essa pedra, que foi cortada sem auxílio de mão humana, representa a volta de Jesus a esta terra, que proclamará, inaugurará um reino eterno. Querido amigo, nosso Deus é maravilhoso. Através da sua palavra, através da inspiração do Espírito Santo, ele revela os mistérios deste mundo. Através do livro de Daniel, compreendemos que há um Deus que está no comando, no controle de tudo, e que reino após reino cairão, e o que permanecerá para sempre é o reino do nosso Deus, Senhor Jesus. Aquela pedra voltará em breve e acabará definitivamente com todas as nações, com todos os impérios, com todos os reinos, e ela crescerá e ficará para sempre. Por isso, você precisa se preparar, amigo. Você precisa fazer parte daqueles que estarão vivendo eternamente com o Senhor no reino de Deus. Que Deus te abençoe, compartilhe com as pessoas, se prepare para se encontrar com este Deus em breve. E até o próximo capítulo 3 de Daniel, no nosso programa Advento. Tchau!